Alô, planeta Terra, alô, Brasil, quinta-feira, 10 de outubro de 2024, sábado é Dia da Criança. Isso me motivou a trazer esse tema da criança ferida, falar um pouquinho disso aqui. A criança interior, né? Eu acho que a criança interior está muito vinculada simbolicamente, né, com a nossa flexibilidade, com o nosso jogo de cintura, com a nossa alegria, com a disponibilidade de experimentar, de arriscar, né, de mudar, de fazer diferente. Né? É bacana a gente olhar para a criança interior, antes de olhar para a criança ferida, a gente olhar para a criança enquanto símbolo, né? O que pode significar, né, a criança dentro da gente? Então acho que tem esse aspecto que é bacana, né, de se conservar. Isso independe da questão etária, né, da nossa idade cronológica, né? Então, quando eu penso na criança, eu penso nisso, eu penso na leveza, na capacidade de lidar bem com a impermanência, no jogo de cintura, na flexibilidade, na disponibilidade de mudar, na curiosidade, na criatividade, na perplexidade com o novo, com a vida, né? Uma paixão pelo novo, pelo diferente, né? Tudo isso eu acho que tem direto ou indiretamente a ver com essa ideia da criança, né? Criança barra jovem, né? Vamos botar isso aí no mesmo pacote. Criança barra jovem dentro da gente. Eu acho que isso é uma coisa importante. Antes da gente falar de uma criança ferida, a gente falar da criança simbólica, da criança barra jovem, arquetípica dentro da gente. E aí, gente, quando eu penso na criança ferida, eu acho que a coisa que foi mais importante assim para mim, eu me lembro desse momento, a primeira vez que eu ouvi isso que eu vou falar com vocês, as pessoas que me seguem, ex-alunos, clientes, né, que me leem, que já conhecem essa história, porque eu repito muito, né? Eu gosto muito da repetição. Eu gosto muito daquela coisa que o Freud fala de relembrar, repetir, elaborar. E muito antes do Freud, para mim, tem o processo na Índia de ensino, né? O mestre está sempre repetindo, 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 porque a cada repetição a gente vai abrindo um espectro de audição mais profundo e mais amplo. E eu me lembro um dia numa aula, quando um professor, meu querido Alex Faust, que já faleceu, foi meu professor, meu terapeuta, meu amigo, e ele falava que a gênese da maior parte do sofrimento que a gente carrega hoje é porque quando a gente era pequeno, a gente não sabia que a gente não era o centro do mundo e a gente não sabia que os pais não eram perfeitos. Então, grande parte, direta ou indiretamente, objetiva ou subjetivamente, né, concreta ou abstratamente, do sofrimento e da limitação que a gente experimenta hoje, de alguma forma reta ou torta, vem dali, né? Do fato de que quando a gente era criança, quer dizer, tem um fato antes desse, né? A psicologia sabe, eu acho isso uma loucura de Deus, seja lá quem ele for, que um ser humano estrutura as bases, os fundamentos emocionais, né? Os alicerces emocionais sobre os quais ele vai edificar a sua vida antes de terminar a primeira década de vida. Um ser humano já tem edificado, né, os fundamentos, né, o básico dos fundamentos emocionais sobre os quais ele vai construir a sua vida. Isso é uma loucura total, porque uma pessoa com 10 anos ou antes dos 10 anos não tem background, know-how de vida, não tem quilometragem vivida, não sabe contextualizar, não sabe lidar, ler subjetividades, não sabe ler nas entrelinhas, né? O que aconteceu com a gente por causa de tudo isso? Né? Por causa da gente não saber ler nas entrelinhas, não saber perceber subjetividades,
não saber contextualizar, da gente pensar que a gente era o centro do mundo e que os pais eram perfeitos. Sabe o que aconteceu? Fundamentalmente, a gente recebeu aquilo que veio dos pais. Eu vou colocar veio dos pais barra ambiente escolar, tá? Vou meio grudar um pouco criança com pré-adolescente aqui. Sabe o que aconteceu com a gente? Das coisas difíceis que os pais falaram, fizeram, muitas vezes coisas difíceis que não falaram e não fizeram, que foi difícil, traumático, que produziu tristeza, raiva, medo, angústia na gente. As coisas que vieram dos pais, a gente recebeu como se fosse pessoal. Para mim, esse é o equívoco máter da nossa história. Nós estamos presos até hoje, de alguma forma, objetiva ou subjetiva, direta ou indireta, nesse equívoco. Aí quando a gente era criança, a gente não sabia que os pais não eram perfeitos, a gente não sabia que não era o centro do mundo, e a gente recebeu as coisas difíceis que vieram dos pais como se fosse pessoal. E não foi pessoal. Olha só. A gente está preso num grande equívoco. Então eu vou trazer um complicador, né? Eu me lembro que quando eu ouvi essa aula, quando eu ouvi isso pela primeira vez, isso automaticamente já transformou em mim a relação que eu tinha emocional, interna com os meus pais. Não foi pessoal. Não foi pessoal. E eu recebi como se fosse pessoal. Bom, com as constelações, eu aprendi um terceiro dado que dá mais densidade para isso aí. É claro que eu estou generalizando e não tem como não generalizar, tá, gente? Leva em conta isso aí. Mas grande parte, ou a maior parte, né? Aí é claro que cada caso vai ser um caso, mas grande parte das coisas difíceis que vieram dos pais para a gente, através, principalmente das palavras e das atitudes que nos feriram, grande maioria disso tinha muito mais a ver com as histórias mal resolvidas ou não resolvidas dos nossos pais com os pais deles. Olha só, existe um movimento sistêmico, existe uma dinâmica sistêmica que não é consciente. Não é consciente. E é burra, porque ela não funciona. Olha que maluquice, né? Vai dizer que Deus não é doido, né? Quer dizer, jogou a gente aqui na vida com uma ambiência inconsciente gigante, né? Eu tendo que forjar a base dos meus alicerces emocionais numa idade que eu não tenho background, know-how de vida nenhum, e é assim. E é assim que é. Existe um movimento sistêmico, como eu falei, que não é consciente e não funciona, mas existe e acontece assim. Aquilo que a gente não conseguiu resolver lá atrás, pula para frente. Tanto quanto pessoa física, quanto pessoa jurídica da geração de uma família. Isso não acontece só na dinâmica sistêmica familiar. Isso acontece na vida como um todo, porque a criação, o universo, a vida é um organismo autorregulador, né? Da mesma forma que tudo que eu não dei conta, não aprendi, não capitalizei evolutivamente, né? Não melhorei, em vidas passadas vai pulando para a vida seguinte. Tudo aquilo que a geração de uma família não curou, não resolveu, não capitalizou evolutivamente, não mudou, não melhorou, não expandiu, vai pulando para as gerações seguintes. E não necessariamente isso segue a logística e a dinâmica das reencarnações, né? A dinâmica sistêmica faz uma interface com a dinâmica das reencarnações, mas não é obrigatoriamente dependente disso, né? Às vezes coisas acontecem paralelamente a essa logística das reencarnações.
Eu me lembro, meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 10 anos, 10, 11 anos. A minha mãe teve uma história muito difícil com o pai dela. O pai dela abandonou a casa quando a minha mãe tinha mais ou menos essa mesma idade, 11, 12 anos. Nunca mais apareceu. O meu avô, depois que ele abandonou a minha avó e a minha mãe, quando a minha mãe tinha 11, 12 anos, ele só apareceu 2 vezes, no casamento da minha mãe, e foi uma surpresa para todo mundo, que ninguém convidou e ninguém sabia como é que ele tinha sabido daquilo e aonde era, mas ele apareceu. E a segunda vez que ele apareceu, eu me lembro, foi a única vez que eu o vi. Eu devia ter 6 anos, eu me lembro exatamente desse momento, era um domingo à tarde, né? Eu estava dormindo com meu pai depois do almoço, e chega aquele cara alto com uma caixa de biscoito. Eu me lembro disso aí. Ele apareceu uma terceira vez, quando ele procurou a minha mãe, quando ele estava morrendo, porque ele não queria morrer sozinho. Bom, então a minha mãe era muito machucada, muito ferida e machucada por causa dessa história com o pai. Minha mãe nunca se trabalhou em terapia, enfim, aquilo ficou uma ferida a vida inteira dela. E eu me lembro do meu pai falando, e não tinha nada a ver com conhecimento sistêmico, nada disso, né? Eu estou falando da minha pré-adolescência, adolescência, juventude, fase adulta, porque meu pai falou disso várias vezes. Eu me lembro quando ele dizia que cada vez que ele e a minha mãe brigavam, era nítido para ele que a minha mãe vestia nele o pai dela. Olha que legal. Eu só fui entender isso décadas depois. É um movimento sistêmico, né? Existe uma tendência, é claro, estou generalizando, existe uma tendência de mulheres tentarem resolver, através dos maridos, as questões mal resolvidas ou não resolvidas com seus pais. Existe uma tendência dos homens tentarem resolver, através das suas esposas, as questões mal resolvidas ou não resolvidas com a sua mãe. Claro, repito, isso é sempre inconsciente e sempre não funciona. É uma loucura isso, né? Como é que o movimento sistêmico, que é uma coisa constitucional da dinâmica da vida, né? Desse movimento autorregulador da criação, só que não funciona. Não tem como funcionar a minha mãe tentar resolver as questões mal resolvidas com o pai dela através do meu pai. 100% de chance de não funcionar. Só que isso é feito de uma forma inconsciente. E com criança acontece a mesma coisa. É onde eu comecei lá atrás, né? Além da gente, quando era criança, não saber que não era o centro do mundo, não saber que os pais não eram perfeitos, a gente também, os pais também tentaram, de forma inconsciente, resolver muitas coisas, estou generalizando, resolver coisas, né, não resolvidas ou mal resolvidas com os seus pais, através dos filhos, sendo pai. É inconsciente e 100% de chance de não funcionar. Só que nesse imbróglio, o que aconteceu? Que é para mim, a grande chave da gênese do nosso sofrimento. A gente recebeu como se fosse pessoal. E acontece que isso acontece exatamente nessa fase, né, antes da primeira década de vida, e é antes da primeira década, porque já foi corrigido por psicólogos, é lá pelos 6, 7 anos que isso se configura, né, a fundamentação, né, o basilar dos alicerces emocionais sobre os quais uma pessoa constrói a sua vida. Lá, até os 6, 7 anos, isso está fundamentado. E a gente, é nessa idade que a gente recebe, entende, elabora isso que a gente recebe como se fosse pessoal. E isso se estrutura, se enraiza dentro da gente de uma forma extremamente profunda. Isso vai lançar tentáculos de raízes no mais profundo do nosso inconsciente.
E aí a criança ferida tem a sua gênese aí. É claro que a fase escolar também constrói muitas dessas coisas, né? Porque criança é um ser muito cruel, né? Lembra da tua fase escolar, principalmente, não acho, aí uma criança minha no mundo masculino. Eu me lembro da fase, hoje chama fundamental, né? Antigamente era primário, ginásio, né? Era muito cruel, muito cruel. A questão dos bullying, né? Da competição, da crueldade, da maldade, né? Ser humano tem essa coisa, né? Tem uma maldade que tem a ver com estruturação da personalidade, com desenvolvimento da identidade, né? Jovem, antes de construir uma identidade, ele constrói uma identidade no grupo, né? A primeira identidade, quando sai da família, vai ser forjada, né? Primeiro uma identidade familiar, depois uma segunda identidade na tribo. Né? Qual é a sua tribo? Né? Era uma coisa que eu tinha muita preocupação, em que tribo que meus filhos vão colar quando fossem pré-adolescentes. Porque é a segunda tribo. A primeira é a família, a segunda é aquela tribo que é a pré-construção da identidade. E dependendo da tribo que você escolhe, ou em função do colégio, ou em função do bairro que mora, né, pode ser fatal. Pode mesmo. Pode mesmo. Mudou o nome do ensino, mas a maldade continua. Pois é uma maldade inerente, né? Uma maldade... Eu não sou psicólogo, eu não tenho essa expertise desse conhecimento, né? Claro que é uma maldade diferente da maldade do adulto. Que a maldade do adulto é uma maldade patológica, deliberada, né? Diferente da maldade da criança, né? Do pré-adolescente, né? É bastante diferente, eu acho. Mas, de qualquer forma, tudo isso forja uma criança ferida. Eu acho que a criança ferida, ela tem a sua gênese nisso tudo que eu falei, né? Eu acho que esse equívoco é uma chave desse processo. Eu recebi, na minha infância, as falas e as atitudes dos meus pais, ambiente escolar. Se bem que o ambiente escolar muito jardim da infância, né? Não sei se tem esse nome ainda não é cruel, né? Eu acho que esse pré-escolar, né, infantil, ainda é bacana. Eu tenho memórias muito legais de jardim da infância. A coisa começa a pegar lá pelo segundo, terceiro ano do primário, né? Aí a coisa já começou a pegar. Aí a maldade, o bullying, essa coisa, né? E eu fui muito alvo de bullying escolar, porque eu acho, né? Primeiro que eu estava um ano adiantado. Eu só fui igualar o ano escolar no segundo ano do ginásio, quando eu repeti o ano. Então eu passei todo o primário um ano adiantado. Segundo, eu era filhinho de mamãe. A minha mãe era muito super protetora, minha mãe... Então, como eu fui criança de Zona Sul do Rio de Janeiro, de classe média, eu peguei uma geração onde a educação começou a ficar mais liberal e as crianças começaram a ter menos limite. Eu me lembro disso aí. Eu, com 7, 8 anos, os meus colegas de turma podiam ver programas de televisão em horários que eu já não podia ver. Então, eu sofria bullying por causa disso, porque eu não via programas de televisão que eles viam. Na minha pré-adolescência, os meus colegas de colégio, já no ginásio, iam para baile no Leblon, na Zona Sul, voltando 3, 4 horas da manhã, e eu não podia voltar a essa hora, eu tinha hora para voltar.
Isso criou um problemão para mim, um dificultador enorme, né? Eu sofri muito bullying por causa disso. Então, eu acho que tudo isso, né, vai compondo essa criança barra jovem ferido, porque o jovem também recebe o bullying, né? Já não é mais o bullying de casa, ou seja, já não é mais aquela percepção equivocada de que aquilo que os meus pais fazem ou falam que me incomodam é pessoal, que é esse equívoco. Quando chega na escola é mais literal. Porque se um monte de gente começa a me ofender, me desqualificar, me agredir, né? Qual é o outro equívoco daquilo? Não, se fala é porque eu sou. Então, como é que você vai manter uma autoestima alta, um alto valor alto, um amor próprio bacana, né? Uma boa autoimagem, se o outro, naquela fase em que você busca construir uma identidade em grupo, se o grupo começa a te espelhar coisas que não são legais, qual é a inferência que a gente faz? Então eles estão com a razão, então eu sou assim. Porque aquilo acaba colando lá atrás na infância, quando a gente também teve esse equívoco de receber aquilo como se fosse pessoal. E aí a gente é adulto, velho, e fica fazendo terapia para resolver aquilo, né? Vai fazer o quê? Né? Seja lá quem Deus for, seja lá o porquê disso, né? Eu não deixo de achar. Eu sei que Deus, seja lá quem ele for, não é mau nem burro, mas para mim é maluco. Porque dá um pé na minha bunda e me solta aqui na vida com o ambiente. Eu acho essa questão do inconsciente de uma insanidade cósmica assim absurda, né? Eu tenho falado bastante disso sempre, porque sempre me deixa muito perplexo e muito atento, porque essa informação ela não está no nosso inconsciente coletivo. A gente já começa a falar de inconsciente a partir de Freud. Há 120 anos atrás, isso não é muito teórico. Para um oriental não é. Para um índio não é. Para um africano não é. Porque a percepção desse nível inconsciente gigante, né, isso há milênios, essa galera já tem. Né? Eu não lembro de nenhuma vida passada, eu não conheci ancestral nenhum, só conheci uma bisavó dali para trás ninguém. Eu não lembro nada dos 9 meses da minha infância, da barriga da minha mãe. Da infância eu lembro de flashes, eu só vou ter uma memória mais linear da pré-adolescência para cá. Eu não lembro nada que eu faço enquanto durmo, quando eu acordo no astral, enquanto encontro gente viva, morta, aprendo, trabalho, aterriço na cama e esqueço. 1/3 da minha vida eu vivo e não lembro. Então não lembro de... Eu vivi milhões de vidas, não lembro de nada. Cada vez que eu aterrizo na barriga de uma mulher, eu tenho uma amnésia. E as vidas passadas estão aqui. Meus ancestrais todos estão aqui. Tudo que eu vivi nessa vida está aqui. Tudo que eu faço enquanto durmo está aqui. Está tudo aqui, presente, compondo o meu ser. E dane-se se isso é inconsciente para mim. É isso que eu acho que o universo fala para gente. Mas dane-se que é inconsciente. Sei lá, né? Por alguma razão é assim. Né? E esse fato... Eu não sou uma pessoa religiosa, eu não me considero uma pessoa que tem fé, né? Pelo menos eu não tenho essa fé que a gente aprende no catecismo na infância. Mas eu tenho uma fé, tem uma coisa que eu acredito muito, muito. E em função disso eu fiz um mantra para mim. Quando eu vejo absurdos, né? Tipo genocídio na Palestina, né? Essas coisas, né? Destruição da natureza, sei lá, feminicídio, pedofilia, e que isso ou me joga para raiva ou me joga para tristeza, tem um mantra que me salva, que é: tá tudo certo, eu é que não entendo. Porque eu não acredito em Satanás cristão, eu não acredito em Deus castiga, eu não acredito em culpa nem em azar. O que sobra?
Eu acho, pegando emprestado, né, de Oriente, África, Índio, que são culturas que eu respeito e que eu conheço um pouco, eu acho que a criação é um organismo inteligente. Seja lá como isso for, quem isso for, não me interessa. Eu não estou preocupado em conceituar teologicamente nada. Eu estou preocupado com o filosófico da história. Né? Para mim, o universo todo é um organismo só. Isso para mim é muito claro. Né? Nós compartilhamos a mesma alma, o mesmo espírito, o mesmo inconsciente, a mesma mente. Nós fazemos parte de um mesmo organismo que é inteligente e consciente. Do nível subatômico às grandes galáxias e buracos negros, todo o universo é uma teia interligada, interagente, interdependente, interrelacionada. Eu acredito nisso piamente. Tá tudo certo. Tá tudo certo não quer dizer que é bom. Não quer dizer que tá legal, né, que eu concordo. Tá tudo certo quer dizer que tudo participa de um funcionamento inteligente e consciente que eu não entendo. Não é pedofilia tá certa, nem homofobia tá certa. Não é certo no sentido moral. Né? Não é no sentido moral que o meu mantra funciona, tá tudo certo, eu que não entendo. Tá? É no sentido funcional. De uma engrenagem, de uma complexidade bizarra, né? Mas que é inteligente e consciente. Talvez isso para mim seja Deus. Né? Eu me considero meio panteísta. Então, para mim, talvez isso aí seja Deus. É essa inteligência e essa consciência que é subjacente a toda a existência. Então, se Deus me larga aqui no mundo ao sair da barriga de uma mulher, com esse nível de amnésia imenso, onde eu não lembro de vida passada nenhuma, aonde eu não conheço ancestral nenhum, a não ser meus pais e avós, aonde eu tenho um inconsciente psíquico gigante, né? Por que Freud dizia que os inconscientes se comunicam? Por que Jung veio falar de inconsciente coletivo? Olha a dimensão que isso tem. Olha a enormidade, a profundidade abissal que isso tem. E eu sou jogado na vida assim. Eu sou jogado na vida assim. E antes da primeira década de vida, eu já fundamento as bases dos meus alicerces emocionais sobre os quais eu vou edificar a minha vida. Cacete, isso é uma loucura. Eu é que não entendo. Agora, eu, humano, né, com uma dimensão consciente minúscula, eu, Hernani, aqui, gente, eu acho isso uma insanidade cósmica. Né? Porque eu sou solto aqui na vida, é assim. E aí, voltando para o nosso tema, embora eu não tenha fugido dele, né, eu acabo sempre caindo no que eu chamo do equívoco primordial. E qual é o equívoco primordial? Eu recebi as falas e atitudes dos meus pais e ou familiares de quem me cuidou, aquilo que me feriu, que me machucou, que me entristeceu, que me revoltou, que me produziu desconforto, sofrimento de qualquer espécie, eu recebi tudo como se fosse pessoal. E quando você recebe as coisas como se fossem pessoais, isso quer dizer que aquilo é verdade. Que aquilo que falaram é verdade, aquilo que fizeram é verdade. E aquilo se enraiza em mim. Porque naquela época, né, da vida, onde a minha complexidade elaborativa é minúscula, eu sou um ser muito mais sentir do que pensar. Eu sou muito mais sentir do que elaborar. Vai demorar para eu elaborar. Para elaborar precisa um pouco de quilometragem, de background, de know-how, de cultura, de informação, de desenvolvimento de linguagem, né? Para elaborar, né? Para começar a contextualizar, perceber subjetividade, a ler nas entrelinhas, né? Aí entrando na complexidade psicoemocional de existir.
Então, naquela simplicidade quase animal de uma criança, se implanta esse equívoco primário, né? Foi pessoal. E a gente carrega essa merda até hoje. A gente sofre por causa disso. Porque isso foi ganhando, isso é como um software com vírus que vai contaminando, de alguma forma, direto ou indiretamente, os outros softwares que vão sendo instalados ao longo do caminho. Suponho. Então, gente, é mais ou menos essa reflexão que eu queria trazer nesse espaço de hoje, né, que o nosso objetivo aqui do Jogando Conversa Dentro é esse, né? Eu falo, eu não sei se eu inventei isso ou alguém falou, né, jogar titicas de luz no ventilador. É isso aí, né? A gente jogar assunto, né, para trabalhar, né, para a gente pensar, né? A gente não pode parar de elaborar, de pensar, de refletir, né? Por isso que eu acho que fazer terapia é muito importante, porque em terapia a gente exerce muito isso que o Freud falava de repetir, relembrar, repetir, elaborar, relembrar, elaborar, repetir, né? Porque eu estava falando isso na live de terça-feira. Viver produz dois resultados. Tudo que a gente vive, 100% de absolutamente tudo. O pessoal que me acompanha deve estar de saco cheio de me ouvir falar isso. Duas coisas que acontecem em 100% de tudo que a gente vive. O que eu senti com a experiência, é a primeira aferição, que é a aferição mais visceral, porque sentir é corporal. Então, é a aferição do corpo emocional e como eu entendi a experiência. Qual foi o entendimento que eu tive? Como é que eu elaborei? Qual foi a narrativa que eu criei sobre aquilo que eu passei e senti? Isso cria uma unidade experiencial. Se o que eu vivi, eu entendi, dei conta, capitalizei aquilo a meu favor, integrei aquilo, beleza. Aquilo se integra na expansão do meu ser. Tá lindo. Agora, aquilo que eu não dei conta, aquilo que eu não entendi, não consegui capitalizar, integrar, aquilo vira sofrimento. E o sofrimento é que a gente está tão preso nessa ideia ainda arcaica de que Deus castiga, tem Satanás, que é culpa da gente. A gente está tão envolvido nessa lavagem cerebral milenar, né? Que é um pouco difícil a gente descolar dessa ideia e entender que o sofrimento não é culpa de ninguém. É claro que eu estou generalizando e não estou falando de extremos. Tá? O sofrimento é uma forma que a inteligência tem, né, o campo, o sistema, como você quiser chamar, a vida, o universo, Deus, tem de informar para a gente a pendência. Aquilo que a gente viveu no passado, que a gente não deu conta, que a gente não conseguiu elaborar, resolver, curar, integrar, aquilo fica reverberando no sistema como sofrimento. A função do sofrimento é sinalizar. Tristeza, medo, raiva, angústia, ansiedade, baixa autoestima, tudo isso é um jogo de causa e efeito desconfortável, desagradável, que tem a função de ser um sinalizador. Como se a vida falasse, olha para dentro, vai resolver aquilo que está bombando aqui como tristeza, medo, raiva, angústia. Mas como a gente não aprendeu essa sintaxe, a gente continua operando, né? Porque o inconsciente coletivo está impregnado dessa lavagem cerebral, né? De que Deus castiga, de que é culpa de alguém, de que a gente tem culpa, né? Porque tem um pecado original do Adão lá atrás, né? A gente ri disso hoje, mas ainda está na gente. Emocionalmente a gente funciona assim, porque Deus castiga, porque tem o mal, o Satanás, que está fungando no nosso cangote, tentando sacanear o projeto divino. Isso tudo compõe a forma como a gente lida, principalmente emocionalmente, com a gente, com o outro e com a vida. E aí fica difícil lidar com o sofrimento de uma forma inteligente e funcional. E olhar para o sofrimento como material de trabalho, como alguma coisa, né? É igual carro, gente. Quando o óleo está acabando, pisca no console, ali
Na parada ali, a luzinha vermelhinha, a gasolina está acabando, e o óleo está baixo, e não sei o quê. O sofrimento é isso. É luzinha acendendo para avisar que tem pendência, que tem questões que foram vividas e que não foram equacionadas, aprendidas, curadas, resolvidas, né? E aí, quanto mais lá atrás, mais fica complexa essa fisiologia dentro da gente, essa mecânica, né? Porque esses primeiros, esse equívoco primordial, né, como eu falei, né, a gente recebeu como se fosse pessoal, isso muitas vezes funciona como um balizador, como uma bússola. Isso vai nortear o resto. Isso vai determinar muitas vezes, claro que eu estou generalizando, isso vai determinar muitas vezes a construção da nossa autoestima, da nossa autoimagem, do nosso poder pessoal, do nosso autovalor, do nosso amor próprio. E a gente está lidando com isso até hoje. Por isso fazer terapia é importante. Porque na terapia, olha que coisa interessante, né? Eu estava falando isso agora. 100% do que a gente vive produz 2 efeitos na gente. 2 aferições. O que eu senti com a experiência e o entendimento que eu tive dela. A aferição do corpo emocional e do corpo mental. Um retroalimenta o outro. O que a psicologia e a psicanálise vão fazer na medida em que elas trabalham com a linguagem? Né? O Lacan dizia que o inconsciente se estrutura na forma da linguagem. Porque a gente pensa falando. Então, como Freud não era yogi, nem era xamã, o que ele dispunha numa Áustria careta, católica, ele num gueto judeu, numa neurologia que não conhecia tanto o cérebro nem as doenças que queria curar, ele só dispunha de quê? De linguagem, 5 sentidos e uma mente racional. E ainda assim ele foi um gigante, abriu um portal imenso. Então, a psicologia, a psicanálise, claro que a psicologia depois veio o Jung, veio o Reich, né? Vem psicologia transpessoal, foi ganhando outras ferramentas. Né? A psicanálise nem tanto. Né? Ela ficou mais ou menos num âmbito muito específico em relação à linguagem. Então você vai fazer o quê? Repetir, relembrar, elaborar. Relembrar, repetir, elaborar. Para quê? Para que, transformando a narrativa, né, que é como eu entendi a experiência, transformando a narrativa, eu mudo a forma de lidar com o emocional daquela experiência. O que as terapias holísticas vão fazer? Né? Eu que trabalho com alinhamento energético, eu queria falar disso também. A gente vai trabalhar no sentido oposto. Como alinhamento energético, Theta Healing, frequência de brilho, leitura de aura, resgate de alma, registro acástico, que são terapias tecnicamente muito diferentes, mas que têm um viés comum, são terapias transpessoais. Através do canal sensitivo, essas terapias vão trabalhar no núcleo emocional. E ao trabalhar o núcleo emocional, isso vai abrir um espaço para modificar a narrativa. Por isso que eu acho que fazer terapia formal, clássica, né, psicologia, psicanálise e terapias complementares, sistêmicas, transpessoais, faz isso. Porque uma vem da narrativa, a outra vem do núcleo emocional. Isso cria uma sinergia extremamente potente. E quando a gente está falando de criança ferida, né, que são as primeiras e mais profundas raízes que se implantam na nossa história, essa sinergia é interessante pra caramba. Tem uma coisa que eu aprendi com a psicanálise, tem coisas que a gente não vai curar. Né? Coisas que aconteceram, abusos que a gente sofreu, violências, perda, não é para esquecer. Função de terapia não é promover amnésia. Tem coisas que eu não vou curar, tem coisas que eu não vou entender, tem coisas que eu não vou saber, tem coisas que eu não vou resolver. Mas terapia me ajuda, e me ajuda muito, a mim, eu estou falando de mim, e me ajuda muito, e eu como terapeuta também percebo isso,
né, eu posso mudar a forma de como aquilo que eu não vou esquecer, e não é para esquecer, mas aquilo não precisa mais inviabilizar, poluir, estragar o meu presente nem o meu futuro. Eu acho que nisso terapia é precioso. Porque se eu mudo a narrativa, né, porque muitas vezes, gente, a gente está preso na narrativa do evento, de quando aconteceu aquilo. Porque uma das coisas que o trauma faz é manter essa parte da gente presa naquela idade emocional. Cada vez que eu vivo alguma coisa que o meu inconsciente entende que tem uma similaridade com aquilo que eu vivi, que foi difícil, que implantou um trauma que eu não resolvi, eu vivo essa outra história décadas depois com aquela idade emocional. E o que terapia faz é atualizar. Atualizar a narrativa e atualizar a forma de operar, o sentir daquela experiência. Que às vezes não dá para esquecer. Não dá para esquecer um abuso, uma perda, uma violência, um abandono. Mas dá para mudar o efeito desse sentir no meu presente e no meu futuro. Então, gente, assim, eu queria dizer para vocês que no carnaval do ano que vem, eu estou dando o 16º curso de formação de terapeutas de alinhamento energético num lugar paradisíaco chamado Monte Caruná, antigamente chamava Espaço Palmares, em Palmares, em Partido Alferes, aqui no estado do Rio. São 10 dias, morando comigo, residente, num lugar de primeiro mundo, no alto da montanha, na floresta, com uma alimentação bizarramente maravilhosa. Eu sou amigo dessa família há 40 anos, acompanho esse lugar desde que ele começou a ser construído há 30 anos atrás. O salão de trabalho é um salão gigante, com 360 graus de janelão no alto da montanha. E a gente vai estar lá por 10 dias, aprendendo a desenvolver o nosso canal sensitivo para fazer terapia. Independente de se você quer ser terapeuta ou não. Tem muita gente que faz o curso para passar pelo processo terapêutico dos 10 dias. Muita gente que não quer ser terapeuta. Muito psicólogo que vai, não necessariamente para trabalhar com alinhamento energético, mas para desenvolver e educar e potencializar o seu canal sensitivo. Isso é muito legal. Tem gente que vai fazer transição de carreira, porque alinhamento energético é uma terapia de entrada muito potente, muito potente. É uma terapia breve, muito eficiente. E a gente, dia 15, terça-feira que vem, vai estar lançando o lote de pré-venda com valores super legais, tá? Eu estou mantendo o mesmo valor do ano passado, eu não estou aumentando o valor do curso, tá? Que mais que eu preciso falar para vocês? Quem quiser mais informação, na minha bio, eu não sei se já está lá, deve estar ou vai entrar na segunda, ainda não fui lá ver. Mas na bio, você entra num grupo de WhatsApp, que já tem gente à beça, aonde a equipe vai começar a dar informação, tá? Quem quiser mais detalhe, eu, por exemplo, eu tenho um livro sobre alinhamento energético que eu distribuo gratuitamente. Eu mando para quem quiser, é só me pedir no privado, tá bom? 10 dias em Pati, num lugar chamado Palmares, no Monte Caruná. Tá, Glória? São 10 dias. Em Pati do Alferes, do dia 1 ao dia 9, na verdade, chegando no dia 28 de fevereiro e podendo ficar até o dia 10 de março, tá? Dia 15 a gente está lançando o lote de pré-venda, você pode começar a pagar agora, que vai ficando leve, né? O lote de pré-venda tem um determinado número de vagas, depois entra o lote 1, que é um pouco mais caro, e mais perto do curso entra o que a gente chama de lote cheio, que é com preço real, tá? Então, quer pagar baratinho, para ficar mais tranquilo de pagar? Tem o lote de pré-venda. E tem o valor da hospedagem e da alimentação, que também
pode ser pago em 10 vezes lá no local do curso, tá bom? Mais informações, manda um inbox para mim, né? Tem um vídeo na página de venda, quando você entra na bio, que eu explico tudo de alinhamento energético. E tem um vídeo também super legal mostrando o Monte Caruná. Tá bom, gente? Então, é isso aí, tá? Vai ficar gravada aqui a live, aqui no Instagram. Amanhã vai para o meu canal de vídeos no YouTube e vai para o meu canal de podcast no Spotify. Quem quiser meus e-books, pede para mim que eu mando gratuitamente, tá? E fica atento, porque provavelmente de agora para frente vai ser o único curso que eu vou dar no Rio. E é o único curso imersivo, residente, que eu dou ao longo do ano. Tá bom? Terça-feira, roda de cura de alinhamento energético, 8 horas da noite aqui no meu Instagram, né? O trabalho terapêutico. Quem quiser conhecer alinhamento energético, vem na terça-feira. A live de terça não é gravada, é uma live terapêutica, tá bom? Glória, manda um inbox para mim que eu te mando o e-book. Beleza, gente? Um bom fim de semana para vocês. Eu estou descendo para dar o curso em Copacabana. Eu estou com uma turma em Copacabana, uma em Niterói, de alinhamento energético. Tá super legal. E é isso aí, né? Estou aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida. Mas link aí. Alinhamento energético, uma terapia super bacana. O curso é um processo terapêutico extremamente profundo. Eu recebo até hoje feedbacks fantásticos de pessoas que não se tornaram terapeutas, mas que mantiveram esse ganho desses 10 dias de trabalho terapêutico residente naquele lugar maravilhoso que é o Monte Caruná. Tá bom? Um beijo para vocês, boa noite, bom fim de semana, até terça-feira.